É comum o cliente comprar um produto e ter vontade de devolver. É comum ele comprar um produto, chegar em casa, vestiu, não gostou, ou recebeu o produto, não gostou, recebeu o serviço, não gostou e querer desistir da compra. Já deve ter acontecido com você, já aconteceu comigo e agora eu vou falar com você por que isso acontece. Meu nome é Nathan Pradella, sou empresário, especialista em vendas e agora, nesta aula, você vai aprender uma maneira de entregar um resultado real para o seu cliente e conquistar aqueles clientes melhores, aqueles clientes mais difíceis. Hoje a gente vai falar que você precisa ter o foco no resultado que o seu cliente quer. O vídeo de hoje é sobre isso. Tenha muita atenção que esse vídeo vai valer para você uma vida inteira de aprendizados com 5 pontos principais, cada ponto com uma técnica específica para você aplicar agora, hoje, nas suas vendas e já ter resultado a partir de amanhã. Foco no resultado que o seu cliente quer. Isso é muito importante, diferenciar cada palavra que está aqui. Olha só, foco no resultado. O que é resultado? Não é o que você entrega, tá? É o que o seu cliente recebe, beleza? E é no resultado que o seu cliente quer, não é o resultado que você quer. Isso é muito importante perceber. Foco no resultado. Às vezes você entrega para o seu cliente um produto, mas na visão dele, ele recebeu menos do que aquilo. Ou seja, na sua cabeça, você entregou o resultado, mas na dele, não. E é por isso que eu escrevo aqui. Foco no resultado que o seu cliente quer. Porque é esse, tá? É dessa maneira que ele vai enxergar. É a maneira dele de ver o mundo, não é a sua maneira de ver o mundo, tá? E aqui a primeira diferenciação que a gente vai fazer, a gente ainda não vai entrar nas técnicas agora, a gente vai falar agora sobre uma primeira diferenciação, que é a diferenciação entre esforço e resultado. Essa diferenciação entre esforço e resultado acontece muito para quem presta serviço, para quem vende horas de trabalho, por exemplo. As pessoas que vendem horas de trabalho, consultoria, por exemplo, né? Advogado, contador, nutricionista, consulta de 15 minutos. As pessoas focam muito no esforço que gastam e no tempo que demoraram para ganhar aquele conhecimento. Então é muito comum, nesse ramo, você ouvir o seguinte: olha, eu cobro X para atender o cliente porque eu tive que fazer 5 anos de faculdade, 2 pós-graduação, tive que perder noites de sono estudando e tal, e tal, e tal. E aí, em nenhum minuto, eu escuto esses profissionais falando do resultado para o cliente. E é raro eu escutar esses funcionários, esses profissionais, falando para o cliente. Eles sempre estão falando para si mesmo. Eles estão preocupados com o seu tempo, com a sua força e com o seu esforço. Mas eu posso te garantir, o seu tempo de estudo, seu tempo de experiência e o seu esforço não dizem nada. Inclusive porque tem muita gente que tem muito conhecimento sobre uma área, mas não sabe transmitir conhecimento. Você já teve professores assim? Acontece, né? O cara tem um mega domínio de conteúdo, só que ele não sabe transmitir o conteúdo. Ou seja, esse professor, às vezes, dá aula de segunda a sexta, de manhã, de tarde, de noite e não consegue ensinar os alunos. Esse professor deveria ganhar bem? Você como aluno, agora, me responde. Quando você era aluno, qual que era a sua visão? E é agora que eu estou te falando. Nesse caso de professor que sabe muito e não consegue transmitir o conhecimento. Você, aluno, é o cliente. Na opinião do cliente, esse professor deveria estar fazendo o que faz? E aí vem a grande reflexão. Esforço não diz nada. O que diz é resultado. Inclusive, um e o outro, em grande parte das vezes, são inversamente proporcionais. Porque conforme você vai se tornando bom e entregar resultado para o seu cliente, você vai precisando se esforçar menos. Porque você se torna bom naquilo que faz. Mas no começo, quando você fica focado em entregar resultado para o seu cliente, você gasta muito mais energia do que agora. Só que no longo prazo, isso se torna um hábito para você e você passa a se esforçar muito menos e entregar muito mais resultado. Entregar resultado tem a ver com entregar o que importa.
Entregar resultado tem a ver com entregar aquilo que o seu cliente valoriza, não aquilo que você valoriza. No mesmo exemplo de professor e aluno, sabe aquele professor que estudou anos, 20 anos estudando, doutorado, 2 doutorados, pós-doutorado, e ele quer te ensinar um monte de coisa que você não tem interesse? A mesma coisa acontece nos profissionais. Às vezes os profissionais querem entregar para os seus clientes um monte de coisa que eles não têm interesse em receber. E aí existe um ruído na comunicação e mais uma vez aquele profissional está cobrando pelo esforço. Não tem nenhum problema você cobrar por esforço, essa é a sua maneira de fazer o seu negócio. Eu só quero te dizer que o mercado está mudando e cada vez mais as pessoas assumem mais riscos em prol do cliente. E se o seu olhar dentro do seu negócio está voltado para você, sinto muito, mas essa é uma maneira de afastar os clientes de você. Se no seu mercado só você faz o que faz, então aproveite enquanto é tempo, porque quando entrar outras pessoas com a mente nova, elas vão focar no cliente e você vai perder mercado, você vai entrar numa dificuldade sem necessidade. Ao passo que se você pensa dessa maneira, pensando em resultado para o cliente, tá? Você começa a andar à frente dos seus concorrentes, começa a andar junto com o mercado ou à frente do mercado e um futuro brilhante vem pela frente. Então eu quero diferenciar. O cliente não deve pagar pelo seu esforço, ele deve pagar pelo resultado que você entrega. E aí eu quero saber, será que você consegue fazer isso hoje no seu negócio? Alguns negócios são difíceis para você aplicar esse tipo de coisa. Por exemplo, um advogado criminal. Como que ele faz para aplicar essa regra do resultado? Como que ele vai prometer para o seu cliente que vai soltá-lo da prisão, por exemplo? Como que vai fazer isso? Ainda nesses casos, tem como trabalhar com esforço e resultado. Porque você pode combinar com o seu cliente um valor simbólico pelo seu trabalho, mas tem que ser simbólico mesmo, e um valor muito bom quando você tiver êxito. O grande detalhe é, às vezes o seu cliente quer ser solto da prisão, só que você sabe que isso não é possível. Logo, na terceira ou quarta ferramenta que eu vou explicar para vocês, quando você faz o alinhamento de expectativa, tá? Você faz o alinhamento de expectativa, você define para ele, olha, eu posso te entregar isso, e por esse resultado aqui, eu te cobro tanto. Isso é uma maneira de lotar a sua agenda, tá? Porque muitas pessoas que não vão precisar assumir os riscos sozinhas, né, vão preferir fazer o trabalho com você porque você vai garantir o resultado. Natan, mas nesse caso que você deu, por exemplo, eu não vou ter garantia de receber, que depois que o cara sair da cadeia, ele não vai querer me pagar. E o cara é um criminoso, eu não vou correr atrás dele. Tá tudo bem. Você pode criar ainda uma segunda forma de negócio. Cobra do seu cliente, mas fala para ele, se nós não atingirmos aquele resultado, você tem o seu dinheiro de volta. Tá? Para quando você não sabe se você vai receber do seu cliente, o risco de você não receber é muito grande, tá? Você pode fazer esse tipo de coisa. Olha, eu tenho que fazer um processo criminal que eu vou cobrar 20 mil reais. Então eu cobro esse dinheiro à vista e combino com o meu cliente, faço o alinhamento de expectativa, que eu vou ensinar para você nesse vídeo. Fica comigo que você vai ver. São 5 pontos que vão mudar completamente a sua vida nas vendas. E aí você vai falar com ele, os 20 mil reais eu recebo só à vista, ou então recebo em 5 vezes, em 6 vezes, só que ao final do processo, se nós não atingirmos esse resultado, eu te devolvo esse dinheiro. Ou então eu te devolvo o dinheiro corrigido, entendeu? Ou então eu te devolvo 90% do dinheiro. É o seu modelo de negócio. Eu só posso te garantir que, se você fizer isso, você vai ter aquele dinheiro na sua conta. Você pode colocar aquele dinheiro para render. Você pode trabalhar com aquele dinheiro sabendo que você recebeu, mas você precisa entregar o resultado. Isso vai te gerar um gatilho de comprometimento muito forte e vai fazer com que você entregue o resultado para o seu cliente, faça chuva ou faça sol. E quando você não entregar, cumpra a sua palavra e devolva nos moldes do combinado. Então o que eu quero dizer? Qualquer negócio é possível aplicar a lei do esforço e resultado. Claro que para cada negócio é um caso específico
E se você tiver mais interesse em saber sobre isso, faz um comentário que eu respondo para você como aplicar esse ensinamento no seu negócio. Beleza? Vamos lá ao primeiro ponto, a primeira técnica para que você revolucione as suas vendas, venda até 10, 20 vezes mais, tá? Identifique o resultado que seu cliente espera. Por que você precisa identificar o resultado que seu cliente espera? Porque às vezes numa conversa de negócios, quando você vai fechar um contrato, é raro as pessoas que definem os pontos da reunião certinho. E acaba que muitas conversas vão se perdendo ali, você vai fugindo, vai deixando a conversa viajar, muda um pouquinho de assunto, ou às vezes conversa muito rápido, e acaba que você perde o ponto. Fato é o seguinte, eu tenho uma técnica que são 3 perguntas simples, que nós vamos aplicar em 3 casos concretos, para você aplicar isso agora, hoje, tá? Você vai fazer com o seu cliente dessa maneira, e assim você vai sair da sua reunião, seja uma reunião de 10 minutos, de 5 minutos, ou uma reunião de 1 hora, se você fizer essas 3 perguntas, já é suficiente para você dar o próximo passo, tá? Qual que é a primeira pergunta? Como está a sua vida agora, antes do meu produto? Olha só, eu fiz aqui uma pergunta genérica, você vai pegar essa pergunta e aplicar no seu negócio, tá? Então, por exemplo, se eu estiver vendendo massa de pastel para o meu cliente, eu vou perguntar para ele assim, como está a sua vida, como estão as suas vendas, como está o seu atendimento com relação a massas para pastéis agora? Eu vou perguntar para o meu cliente isso, tá? Se você, por exemplo, é um advogado que vai cuidar de um divórcio, pergunta para o seu cliente, como está a sua vida agora, antes desse divórcio, antes de eu te entregar o meu serviço? Como está a sua vida? Tá? Aí o seu cliente vai te responder e provavelmente no meio da resposta dele ele vai te entregar um monte de dores para você explorar. Ele vai te falar o seguinte, tá? Vou contar primeiro o meu caso. Olha, Natan, meu atendimento não está muito legal, de vez em quando falta produto, de vez em quando meu cliente cobra e não tem produto na área de venda. Entende? Então, se for o caso do divórcio, seu cliente vai falar assim, cara, minha vida tá uma bagunça, tá bem difícil, porque eu preciso resolver logo essa papelada, tem bens que estão, que eu não posso vender, não posso fazer nada, eu preciso do dinheiro. A pessoa vai te contar como está a vida dela. E ela vai te contar rápido, é suficiente. Se você quiser, você explora com outras perguntas. Pergunta número 2. Como está a sua vida? Como estará a sua vida depois desse produto? Como eu falei, pergunta genérica, aplica essa pergunta para o seu negócio. Então pergunta para o seu cliente, no caso do divórcio, como o senhor imagina a sua vida depois que eu te entregar esse divórcio? O que você imagina que você vai poder fazer? Como que estará a sua vida? Então pede para o seu cliente te falar como que estará a vida dele depois que você entregar o serviço. Por exemplo, o seu cliente vai falar assim, nossa cara, eu vou estar resolvido, eu vou poder vender meus bens, não vou precisar mais entrar em contato com a minha ex-mulher ou com o meu ex-marido, eu vou poder resolver essa questão toda, vou poder sair dessa cidade, vou mudar de emprego, vai colhendo informação. Se, por exemplo, eu contratei esses tempos atrás uma consultoria financeira. Se a consultoria financeira me perguntasse isso, o que eu ia falar para eles? Cara, olha, depois da consultoria, todos os meus processos financeiros estão rodando certinho, não está tendo erro, contas a pagar, a receber, previsão de pagamento, previsão de faturamento, tudo redondinho. Eu ia contar para essa minha consultoria financeira, detalhadamente, como estaria a minha vida depois deles me entregarem o serviço. Então você vai adaptar essa pergunta para o seu negócio. Pergunta número 3. Quais dores ou problemas terão sido resolvidos? Essa é uma parte importantíssima. O que vai ter sido resolvido após a entrega do seu produto ou do seu serviço? Você vai adequar essa pergunta para o seu negócio. Eu trouxe aqui 3 exemplos para a gente aplicar isso agora, para você ver como é que é simples, tá bom? Vamos pensar então numa consultoria financeira, na que eu comentei aqui agora. Vem lá o meu fornecedor, fala assim, Natan, eu trabalho com consultoria financeira, ele me apresenta o trabalho dele e ele me pergunta, como está a sua vida agora sem o meu trabalho aqui na sua empresa? Eu vou responder para ele, cara, meu financeiro está desorganizado. Aí o meu fornecedor vai me perguntar, desorganizado como? O que é desorganizado para você?
Ah, cara, tem dia que a gente faz uma previsão de pagamento e essa previsão não funciona. Então vamos colocar aqui, ó, previsão não funciona. Eu posso colocar aqui, eu não tenho, aí eu vou responder para ele, eu não tenho uma DRE alinhada, então ó, DRE não tá certinho, não tá batendo, certo? Eu vou contar para ele como é que tá a minha vida agora. Aí ele vai e me faz a segunda pergunta. Natan, e depois que a gente entregar o trabalho, como você imagina a sua vida? Aí eu vou falar para ele, ô fornecedor, quando você me entregar esse trabalho, eu imagino a minha vida da seguinte forma. Eu vou chegar aqui na empresa, vou abrir o meu sistema, vou verificar todas as informações, como é que está o financeiro da empresa, como que está todos os nossos recebíveis, todos os nossos pagamentos, qual que é o nosso caixa, como que está a nossa previsão futura e como que tá e vai ter um cumprimento real entre o previsto e realizado. E eu não vou precisar me preocupar com ficar olhando esse financeiro todos os dias e ficar preocupado se eu vou ter dinheiro ou não para pagar as contas. Eu vou contar para ele de maneira detalhada. Isso eu posso responder em 5 minutos, mas eu também posso responder em meia hora, porque o meu fornecedor ele pode me explorar um pouquinho mais para compreender verdadeiramente aquilo que eu estou pensando. Tá? E ao final das contas ele vai e me pergunta matadora, quais dores terão sido resolvidas? Aí eu vou falar para ele, cara, olha, isso aqui, ó, eu nunca mais vou ter que ficar me preocupando se eu vou ter dinheiro amanhã ou não para pagar as contas devido a descontrole financeiro. Eu nunca mais vou fazer um programado numa semana e verificar que na outra semana não tem dinheiro porque o programado estava errado. Eu nunca mais vou ter que me preocupar em pedir antecipação de crédito em banco para poder pagar as contas. Entendeu? Eu nunca mais vou ter que me preocupar. Então eu vou explicar para aquela pessoa quais as dores terão sido resolvidas. Beleza? Vamos pensar aqui num outro exemplo. Você vai comprar uma casa, um imóvel. Eu coloquei casa, mas podia ter escrito imóvel aqui. Vamos lá. Vou comprar um imóvel, uma casa, né? Aí você pergunta para o seu cliente, como está a sua vida agora antes de comprar a casa? A pessoa vai te falar assim, olha, cara, não está muito legal, a gente está morando numa casa que não é tão confortável, a gente queria até fazer uma reforma lá, mas a gente não gostaria de fazer uma reforma no imóvel que a gente vai vender, e aquele local que a gente mora não é o local que a gente gostaria de morar, então não está muito legal, está nascendo mais um filho aí agora, e a gente só tem 2 quartos na casa, vai ficar faltando, vai ficar muito apertado, e o telhado ali está vazando, a gente tem que fazer obra na casa, e como vai nascer uma criança agora, fazer obra com criança, nossa, tá um caos. Estou super preocupado com isso aí, preciso resolver esse negócio dessa minha casa urgente. A pessoa vai te contar como está a casa dela. Beleza? Então, ela vai contar que está com o telhado furado, ela vai contar que precisa fazer reforma, ela vai contar que tem uma criança, um bebê vindo, ela vai contar várias coisas. Pergunta para ela assim, e depois que nós encontrarmos a casa que a senhora quer, como será a sua vida nessa casa? Aí a pessoa vai te catar, nossa, eu me imagino entrando lá, num jardim, a garagem coberta, suficiente para guardar 2 carros com folga. Aí eu quero sair do meu carro, já está pertinho da minha porta, eu quero acordar no domingo de manhã, olhar para minha churrasqueira, comprar uma carninha no supermercado, que vai ser perto da minha casa, fazer um churrasco, chamar os amigos, dar um pulo na piscina. Então a pessoa vai te contar, ela quer o quê? Garagem, ela quer churrasqueira, ela quer churrasco, né, com os amigos, ela quer supermercado próximo, ela tá te contando isso aí. Aí você vai perguntar para ela quais dores terão sido resolvidas após a gente adquirir esse produto, esse serviço, né? Ela vai falar assim, nossa, não vou precisar me preocupar com o tal da reforma, não vou precisar me preocupar com mais nada. E ela vai te contar. Eu estava super angustiada porque meu filho podia pegar algum tipo de doença respiratória, isso não vai mais acontecer. E você tá anotando, tá? Então filho vindo aqui, então doença respiratória. Aí a gente está falando de reforma, não vai precisar se preocupar com reforma. E aí por aí vai, tá? Vamos pegar um terceiro exemplo aqui agora. Você quer fazer uma viagem, tá? Você vai e pergunta para o seu cliente. Ô, seu João,
o senhor está querendo fazer uma viagem, né? Me fala um pouquinho como é que está a sua vida agora antes de fazer essa viagem. O senhor está muito corrido? Como é que tá? O senhor está cansado? Como é que tá? Aí esse cliente vai falar para você, cara, faz 2 anos que eu não tiro uma férias, tá bem difícil, e eu e a minha família estamos programando para fazer uma viagem no ano que vem, e a gente quer a nossa viagem de 15 dias, uma viagem dos sonhos, que nós nunca fizemos, e porque, nossa, é tanto trabalho e tal, e aí tá complicado, meus filhos estão pedindo para viajar também, minha mulher já tá falando para mim que se a gente não viajar o ano que vem, ela vai viajar sozinha, entende? Vai ter um monte de coisa. Aí, minha mulher minha mulher deu um joinha aqui agora, ela tá se identificando com a história. Aí, segunda pergunta, você pergunta pro seu cliente, e depois dessa viagem, como estará a sua vida? Olha que legal. E aí essa pessoa vai te contar, vai falar assim, cara, olha, depois dessa viagem todo mundo tá relaxado, todo mundo adorou a viagem. Você pode até explorar um pouquinho mais. O que vocês mais gostaram e o que vocês não gostaram da viagem? Fala para essa pessoa imaginar. Porque essa segunda pergunta, pessoal, ela faz com que o cliente ele já imagine tendo resultado com o seu produto. Logo, ele já se anima. Entra um sentimento bom dentro do corpo dele. Então, primeiro a gente traz o sentimento ruim para você compreender. Segundo, a gente traz o sentimento bom. E o terceiro, a gente também traz o sentimento bom de novo, porque a gente fala das dores que já foram resolvidas. Tá? Aí, na terceira pergunta da viagem, você pergunta para o seu cliente, e quais foram seus principais problemas ou suas principais dores que foram resolvidas depois da viagem? Ela, nossa, minha mulher tá um mel comigo, tá me amando mais do que tudo, meus filhos estão felizes, estão falando da viagem para os amigos, entendeu? Então aqui, ó, isso aqui é uma técnica, simplesmente 3 perguntas que você vai adaptar para o seu negócio para que você tenha respostas desse nível. Essas perguntas você pode obtê-las em 10 minutos de conversa, em 5 minutos ou em 1 hora, 2 horas. O importante aqui, independente do tempo que você tenha para falar com o seu cliente, que você consiga essas 3 perguntas para entender o que ele quer. Beleza? Vamos lá para o segundo ponto que vai mudar a sua vida nas vendas agora, tá? Identifique a possibilidade de você entregar. Entregar o quê? Eu quero que você me responda. Entregar o quê? O resultado, tá? Resultado. Qual o resultado? O que o cliente quer. Não é o resultado que você quer que ele receba. Falamos isso no começo do vídeo. Se você não assistiu, volta lá e assiste, tá? Vamos lá. Por que você precisa identificar a possibilidade? Porque algumas vezes o trabalho que você acostuma fazer, você não entrega esse resultado. E aí agora você precisa entender se é possível entregar ou não. Natan, mas eu não entrego porque eu sou incompetente? Não, nem sempre. Vai ter presidiário que quer ser solto, só que o cara está condenado a 200 anos. Ou seja, isso é culpa sua? Não, não é. Você não vai conseguir entregar esse resultado. Então você precisa descobrir se é possível entregar o resultado para o seu cliente. Algumas vezes até é possível, só que você não dá conta. Tá tudo certo, não tem problema. Porque você vai fazer no próximo passo um terceiro passo que eu vou te explicar, tá? Então você achando que dá conta ou não, segue esse passo, tá? Essas perguntas são para você. Se você for uma pessoa bem treinada, essas perguntas você já se faz, tá? Enquanto você está conversando com o seu cliente. Você já faz essas análises. Cada uma. É o que eu faço hoje. Dependendo do tipo de cliente, por exemplo, que vai me oferecer